Olá! Hoje estamos aqui para uma aula de revisão e a Lina quer me contar alguma coisa. Não, pode falar, não precisa ter vergonha. É que eu sei que tem gente que não tá fazendo os exercícios. É mesmo? Você ficou sabendo disso? A pessoa assiste o vídeo e não faz os exercícios de respiração, exercício de escrever. Só assiste o vídeo. Até pensa em fazer, algumas pensam em fazer. Outras fazem um pouquinho, mas elas não continuam, não. Por que você acha que isso acontece? Eu acho que é preguiça. Às vezes a gente tem preguiça, principalmente que exercício técnico vocal é enjoadinho, porque para trabalhar a musculatura tem que ser todo dia, tem que ser frequente, consciente, né, para ter os cuidados com a voz, e a gente não vê às vezes um resultado muito rápido. É verdade, eu acho que é isso. Mas o que a gente pode fazer para falar para elas fazer os exercícios? Então, isso a gente tem que ir conversando, né? A gente tem que ir conversando, porque aí vem aquela coisa do vínculo, como é que foi criado, como é que foram criados os valores, como é que foi a infância, né, da pessoa. Para a gente trabalhar com fantoches, para trabalhar com crianças, a gente precisa trabalhar com muita responsabilidade. Por quê? Porque para trabalhar com criança, a gente tem que lidar com a nossa criança, com a criança que a gente foi, sabe? Mais ou menos. A gente foi, né? Eu fui criança, eu brincava, eu tinha os meus pensamentos, eu tinha os meus desejos, os meus sonhos. Você sonhava com o quê? Sonhava o que eu ia ser quando crescer, sabe? O que eu ia fazer, com o que eu ia trabalhar, as coisas que eu gostaria de fazer. E você faz o que você gostaria? Olha, eu pensei em muitas coisas, a gente pensa em muitas coisas quando a gente é criança, mas eu já gostava de cantar e eu tinha vontade de ser professora. Ah, que legal. E assim, eu gosto de dar aulas, eu gosto de ensinar e gosto muito de cantar, por isso que eu vim fazer esse curso aqui. Mas eu sei que a gente lida com muita resistência quando a gente quer fazer alguma coisa para melhorar a gente mesmo. Como assim? É que a gente, quando é adulto, a gente vai tomando consciência de algumas coisas, tem coisas que a gente pensa assim, não tá dando certo isso, eu tô ficando sozinho, não tô fazendo as coisas que eu gostaria, ganhando as coisas que eu gostaria, né? Assim, eu não tenho ainda algumas coisas materiais que eu sonhava, eu não tenho minha casa, eu não tenho a família que eu queria ter. São muitos sonhos. E a gente vai se questionando quando a gente é adulto. Às vezes a gente não se questiona. Não tô entendendo muito. É complexo, é complexo. Quando a gente é criança, a gente sonha e a gente quer realizar a coisa imediatamente, né? Hoje eu quero passear. Hoje eu quero encontrar com aquele meu amiguinho. É verdade. Hoje eu vou para a escola e vai ter uma brincadeira nova que a professora falou. Isso é verdade, a gente fica muito empolgado. Essa empolgação, né, e a realização imediata ou quase imediata, né? Aí é sábado, a gente fica doido para chegar sábado. A gente vai perdendo quando a gente vai crescendo. Vai perdendo o quê? Vai perdendo a empolgação. A empolgação. Por quê? Pois é, isso é que a gente tem que ir descobrindo quando a gente vai escrevendo ali os exercícios que eu fiz de escrita, que eu pedi, né? Exercícios que eu citei para fazer. Tem que fazer, porque a gente vai descobrindo muita coisa sobre a gente mesmo. Por que a gente engavetou alguns sonhos? Por que a gente tem algumas travas? Por que a gente tem preguiça de trabalhar nossa voz, de trabalhar essa parte psicológica e de lidar com as crianças? De fazer vozinha engraçada. De fazer vozinha engraçada. Vozinha diferente. Vozinha diferente, né? Não ter vergonha de fazer isso, principalmente perante as crianças, e estar com o coração ali trabalhando com as crianças. Isso é importante. Sim, é importante. As crianças sempre trabalham com o coração. Trabalham não, vivem com o coração. E a gente às vezes vai endurecendo e a gente vai às vezes pensando só na parte técnica.
Aqui nesse curso, a parte técnica é a parte vocal, de fazer exercício mesmo, porque é muscular. O resto é tudo experiência, fazer, observar, né? Lembrando a comunicação não violenta, observar, porque as crianças, elas não têm que fazer essa parte. Elas estão ali entusiasmadas por aprender alguma coisa, felizes, então a gente fala, vamos cantar? E eles ficam animados e começam a cantar. O adulto, a gente fala, vamos cantar? Ai, minha voz é desafinada. Ai, eu tenho a voz feia. Ai, eu não gosto de cantar. Ah, cantar pra quê? Tem gente que tem até mau humor e fala, ficar cantando essas musiquinhas, não gosto. Que horror! É engraçado. A gente gosta muito de cantar, a gente gosta muito de brincar. Exatamente. Então, adulta, a gente tem que lembrar de quando a gente era criança assim, e a gente gostava de brincar, gostava de cantar, estava aberto para aprender coisas novas e feliz e alegre. Isso é muito importante. Então, a gente tem que treinar a parte técnica da voz para ficar com a voz legal e não deixar as crianças forçarem a voz, ou seja, moldar a voz das crianças também com saúde vocal, com técnica vocal. Agora, a outra parte, né, que a gente tem que ir trabalhando o psicológico da gente para ser um adulto equilibrado, saber lidar com as próprias emoções. Essa é uma parte difícil para eu entender. Essa é uma parte difícil para vocês, crianças, entenderem. A gente é que tem que entender, mas eu não posso, o adulto não pode se perder só no conhecimento, sabe? Naquela coisa racional. Então, aquele estudante, aquele estudo científico falou isso, aquele estudioso falou isso, aí tem aquele livro que falou isso. Existe uma frase que eu não vou lembrar aqui dela completamente, porque eu sempre esqueço as palavras certas, mas de Carl Jung, falando sobre estude tudo sobre a alma humana, saiba tudo a respeito da alma humana. Tenha todo o conhecimento, mas quando você for estar com uma pessoa, cuidar de uma pessoa, seja uma alma humana. Lembre que você está uma alma lidando com outra alma. É mais ou menos o sentido disso, tá? Porque a frase é mais sucinta. Então, quando você for trabalhar com uma criança, seja seus filhos, trabalhar que eu digo é se comunicar. Se seus filhos ou filhos de outras pessoas que você está ali no trabalho, no voluntariado, ou como profissão, lembre que você tem uma criança dentro de você, porque você foi uma criança. Não é porque você é infantil, porque você vai brincar, ou você vai fazer coisas inconsequentes, não. Né? Coisas sem pensar, não. Você vai brincar com a criança, vai se comunicar com a criança que você foi, com essa pureza, com esse entusiasmo, com esse cuidado, né? Sendo que você tem a maturidade para perceber mais coisas, mas não esquecer da infância, não esquecer da criança. Isso tudo vai vir nos exercícios escritos, na observação, no exercício da comunicação não violenta. Eu já não entendo muito disso. Isso você não precisa entender. As crianças não precisam entender essa parte que passa aqui dentro da mente do educador e aqui no coração. No coração é o que você vai perceber. Eu não posso ficar só no racional, vou fazer esse exercício nossa, aí depois que eu acabei de fazer, né, a palestra, a oficina, o exercício que foi com as crianças, aí os adultos que estavam assistindo me elogiaram muito. Nossa, você tem uma voz bonita, você fala muito bem, nossa, você cita, mostra que você tem conhecimentos embasados. Só no racional, só no psicológico, no conhecimento. Isso são elogios pro ego. O que é ego? Ego é uma parte de você, vou resumir assim, que se importa mais com os elogios do que com os resultados. Então, é isso que eu falei. Sua voz é bonita, você fala muito bem. Nossa, que legal, muito interessante. Mostra que você tem muito conhecimento.
Mas o resultado? As crianças gostaram? Eu toquei o coração das crianças? Eu ensinei alguma coisa para elas? Elas me retornaram olhinhos brilhantes com alegria? Elas ficaram felizes? Não saiu nenhuma criança tristinha, cabisbaixa? Eu consegui me comunicar com todas? Esse é o elogio silencioso. É o resultado. Você observa. Não sei se eu entendi. Você não precisa entender isso. Isso é um entendimento do adulto. Então, o ego não pode entrar nesses exercícios. Mas dentro desses exercícios que a gente vai escrevendo, o que a gente quer passar, e como que a gente foi criado, e o retorno das crianças, a gente vai passando tudo, você vai observar ali que às vezes o adulto vai observar que tem o ego ali. Aí eu fiquei triste porque falaram isso. Aí eu fiquei triste porque fulano faz melhor que eu. São comparações, coisas assim, são do ego, sabe? Desse serzinho aí dentro da gente que se importa só com os elogios e não com os resultados. Eu acho que eu entendi um pouco. Então, o que a gente pode falar para as pessoas? Para elas fazer os exercícios. E lá na aula 1, se você não fez os exercícios, refazer tudo até essa aula de agora. E anotar as perguntas, anotar as dúvidas vão vir quando você começar a fazer o exercício, quando eles começarem a fazer o exercício. O que a gente pode falar para elas? Pra criar vergonha na cara. A gente pode falar assim? Aqui a gente pode. Pra fazer. Porque vai cobrar das crianças para elas fazerem o que a gente pede. Aliás, desculpa, o que os adultos pedem. A gente cobra. A criança não cobra. A criança espera que os adultos façam o que elas cobram da gente. E aí, se eu fico sabendo que elas não fazem exercícios e quer que a gente faça as coisas, que elas não pensam, que elas não meditam a respeito de alguma coisa, eu sei o que é meditação. Minha mãe me falou o que é. Uns exercícios de você parar, ficar quietinho, observando seus pensamentos, que são muitos, no começo. Depois começa a diminuir os pensamentos. A meditação vai ficando mais fácil. Mas a mente da gente pensa muito, né? Sim, a mente da gente pensa muito. Então, às vezes, quando a pessoa está assistindo essa aula, ela já vai pensando, não, isso não é para mim, não, eu não preciso disso, não vou fazer esse exercício escrito, que isso é bobeira. É verdade, pode ser que tenha isso mesmo. Então, tem que criar vergonha na cara mesmo. Fazer aquilo que tem que ser feito para ter os resultados. É assim que os adultos ensinam pra gente. Então, se você é adulto que trabalha com criança, faz aí os exercícios, escreve as dúvidas, coloca aí nos comentários, compartilha para outras pessoas fazerem. Ok, eu achei essa dica ótima. Criar vergonha na cara. Tirar a primeira vergonha de brincar com fantoches, criar vozes, mas fazer o que tem que ser feito, que são exercícios físicos, para você cuidar da sua voz, exercícios de treino mental ali, de descobertas, de onde está aí a sua criança interna, para brincar com as outras crianças, brincar com segurança, com conhecimento, para sair aí uma brincadeira saudável e as crianças saírem felizes. Eu gostei. E vocês, gostaram? Deixa aí nos comentários. Um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!